Noite de segunda-feira, penúltima sessão ordinária do ano na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Destaque para o projeto de emenda à lei orgânica do município, que abre caminho para a fixação dos subsídios do prefeito, vice e secretários municipais a partir de 2025. Esse mesmo texto foi rejeitado na sessão anterior, agora reapresentado e aprovado, com 12 votos a favor e abstenção do vereador professor Duzão. A proposta estende o prazo para definir os subsídios até o fim deste mês. O projeto ainda precisa ser aprovado em segundo turno. Só depois disso é que a Câmara poderá votar o texto que fixa os valores dos salários desses agentes políticos. Se os vereadores não aprovassem essa mudança, os subsídios dos futuros gestores poderiam retroagir aos valores de 2020. Além disso, o atual prefeito, vice e secretários corriam o risco de ter que devolver reajustes inflacionários recebidos nos últimos anos, caso o STF declare esses aumentos inconstitucionais. Os vereadores Tio Carlinhos, professora Rosiane, Adilson Simão e Cristiano Miranda, que haviam votado contra na última sessão, mudaram de posição. Depois da votação lá, todos os debates que aconteceram, entrevistas durante aquela semana, procurei o Dr. Fabrício, fiquei com ele por mais de 2 horas, debatendo, esmiuçando o projeto novamente. Ele fez questão de explicar tintim por tintim, esclarecer os meus pontos de dúvidas, E sanado tudo isso, refiz o meu voto, fui lá até no Jornal da Band, para você mesmo, Diego, de primeira mão, me manifestei a favor de virar o meu voto para favorável, para que a próxima administração não seja atrapalhada por um erro da Câmara, E dar segurança também para os secretários, para o próprio prefeito também, poder fixar um subsídio dele e trabalhar em segurança, pelo menos quanto a isso, Então, errar faz parte, E que bom que eu pude consertar, consertar o meu erro quanto vereador, na questão desse voto. Fui lá e votei de forma favorável, vou votar novamente favorável na próxima votação também do dia 20, E o prefeito pode trabalhar com tranquilidade nesse tema. Já o vereador professor Duzão, que denunciou supostas pressões e até tentativas de cooptação nos bastidores, optou por se abster na votação. Em respeito ao Dr. Fabrício, porque eu entendo que o projeto ele tem uma perspectiva técnica que é impecável, pela assessoria jurídica dessa casa, só que política não se faz somente com a perspectiva técnica, existe uma segunda perspectiva, como eu já adiantei aqui, que é a perspectiva política. Eu acredito sim que a forma com que a aprovação desse projeto foi costurada na última semana, ela gerou um certo desconforto, pelo menos da minha parte. Se o projeto ele fosse absolutamente imaculado, cândido, alguns vereadores não teriam tentado cooptar outros vereadores de forma que eu não achei adequada com questão a relação da aprovação da emenda à lei orgânica em questão. Então, por essa razão, já sabendo da aprovação do projeto, eu só não quis ser contraditório inicialmente a meu escrutínio na última semana. Então, eu simplesmente me abstive do voto, em respeito principalmente à assessoria parlamentar dessa casa. Outro fato marcante da sessão foi a estreia do sistema de votação digital na Câmara, que agora utiliza tablets. A novidade promete reduzir o uso de papel e agilizar os trabalhos legislativos. No entanto, como ainda está em fase de adaptação, vereadores e funcionários enfrentaram algumas dificuldades durante os trabalhos. Devido a ser a primeira sessão, é um pouquinho complexo o sistema, porque está se adaptando, Na realidade, ele é prático, Como também o pessoal que está aí comandando o sistema, também teve uma dificuldade, então houve como disse assim, uma dissonância, dos vereadores. Mas eu tenho certeza que a próxima sessão também, o roteador nosso ficou um pouquinho escondido, então às vezes a internet cai. Eu também perdi um pouquinho no roteiro. Isso é comum, é a primeira sessão. Mas daqui para frente, é a comodidade, a praticidade de todo o sistema do legislativo da sessão digital. Por quê? Saiu daqui, praticamente a ata ela sai pronta, É só dar uma reavaliada nela, assinar e vida que segue.
E também, posteriormente, os projetos também da Prefeitura Municipal serão todos mandados tudo via internet, tudo sistema digital. Foi aprovado o projeto de lei do vereador Fernando Bittencourt, que estabelece uma distância mínima de 6 metros entre produções agrícolas e residências na área urbana de Santa Cruz. A medida é direcionada apenas à agricultura em escala industrial, não afetando plantações de subsistência. Áreas já cultivadas deverão respeitar a nova regra após a colheita, sem possibilidade de replantio na área irregular. O descumprimento pode gerar multa. Então, essa ideia, na verdade, um munícipe, né, me procurou e me falou que ao lado do local onde eles têm algumas propriedades, que não respeitava, né? Não respeitava porque não tinha lei, na verdade, né? Então é do lado. Eu fui até o local e não dá 1 metro de distância para uma janela de uma casa, né? Então isso é um absurdo. E outros locais, né? Até como o vereador Juninho citou, próximo da igreja, também acontece a mesma coisa. É bom frisar que são para plantações, né, comerciais de grande monta, né? Essa lei não vai gerar problema para as pequenas hortas, né? Ou plantações de subsistência, mas no caso dessas plantações comerciais é um absurdo. Então essa lei ela limitou a 6 metros de distância, pelo menos, para que haja plantação próximo de residências, soja, milho ou qualquer outra cultura, né, agrícola. Vai vir de encontro com as pessoas e com os munícipes, por quê? Hoje você vê crianças com problemas respiratórios e, infelizmente, é necessário, na verdade, né, a utilização dos defensores agrícolas para qualquer cultura, né? E nesse caso do milho, da soja, é utilizado muito. A gente sabe que é utilizado muitos defensores agrícolas, então isso vai dar uma amenizada. Deveria ser mais? Deveria também, mas aí também você tem que pensar no agricultor, né? 6 metros, imagina, em 100 metros quanto que dá, né? E são vários hectares. Então acho que vai ser bom para os dois lados aí, respeitando sempre o munícipe, a população, as residências. Hoje o município vem expandindo, né? Não só no plano diretor, mas de forma meio descoordenada muitas vezes. Então a gente tem que ter essa preocupação e tomar esses cuidados aí. A sanção do prefeito, né, é a expectativa, mas a expectativa maior é que seja fiscalizado e que realmente, quando houver alguma denúncia, que aconteça a punição, né, de 40 UFMs, caso não cumpra. E lembrando, né, para quem já tem a plantação, após a colheita, só que a lei vai valer. O projeto de lei enviado pelo prefeito Diego Cingolani, que propõe a extinção de dezenas de cargos e funções gratificadas ao final de sua gestão, foi apresentado oficialmente hoje à noite. A votação, porém, está prevista para a próxima sessão. Com imagens de Marcos Pelegatti, reportagem de Diego Cingolani para o Página D. Sua voz, sua comunidade, seu jornal.